Deus, pastor Azemar, que o Senhor use este homem aqui com uma palavra vinda do céu. Sim, sim. Uma palavra que saia direto do teu trono e que cumpra o propósito para o qual será designada. Eu sei que o Senhor o chamou para isso. O Senhor o chamou para falar com intensidade, com realidade, um testemunho, para trazer a direção que a tua igreja precisa. E nós liberamos essa palavra para a igreja sobre a vida dele. Seja usado, seja um instrumento poderoso para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Muito obrigado, amado pastor Calixto Abdala Haas. Não é assim? Júnior, eu sou Júnior também. Somos Júnior. Somos Júnior, estamos juntos. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Ainda cabe mais aí da parte de Deus no seu recipiente espiritual? Eu gostei do sonoro, amém. Sei que os irmãos já têm bebido muito, é um prazer estar novamente aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Roberto, Giovanelli e toda a sua equipe. E eu percebo sempre aqui nessa igreja, é a igreja mais missionária aqui de São Paulo. É verdade ou não é, irmãos? Tem um negócio aqui profético da parte de Deus mesmo. Eu falei, pastor, olha aí o painel aqui atrás, né? O pastor. Tá ali, ela tá apagadinha, mas vai brilhar. Já tem uma célula lá. E por sinal é mineiro lá. Tem uns mineiros lá na Austrália. Amados irmãos, eu trago lembranças, recordações, pão de queijo lá de Minas Gerais. Aonde que está, pastor? E é muito bom estar aqui com vocês. A minha esposa Janaína deve estar em algum lugar, né, pastor Isaías? Está a caminho. Obrigado pelo convite aí, pastor Isaías e os empreendedores do bem. E nessas duas oportunidades que nós vamos estar juntos, agora e mais tarde, eu gostaria de compartilhar algo bem fresco. Na verdade, é fruto de uma meditação. E como os irmãos aqui estão sempre na vanguarda do mover de Deus, esse ambiente que os irmãos têm aqui, que é um ambiente que tem a ver com a localidade, mas é também maior do que a própria localidade, é uma expressão do mover de Deus. E se tratando de empreendedorismo, e o nosso tema é graça para prosperar, diga graça para prosperar. Nós precisamos perceber essa graça. E eu queria falar com você hoje da percepção da graça. Diga percepção da graça. É necessário que eu, você, os irmãos da célula, os pastores das igrejas, nós tenhamos percepção da graça liberada para nós. Porque se você observar bem, aqui para o projeto, pastor, bem, versículos, etc. Então, se você puder me acompanhar, se você perceber lá em Lucas 19, 41, a partir do 41, nós sabemos que graça é uma pessoa. Graça é o que, meus irmãos? Quem é essa pessoa? Muito bem, graça é uma persona, ela é Cristo. E ela se expressa através de muitas formas. A graça se expressa através do seu favor. E o favor de Deus pode se expressar de muitas formas. Por exemplo, se você tem percepção de favor apenas em uma direção, você vai empobrecer a graça. Você vai ter uma visão míope da graça de Deus. Se você, por exemplo, o meu tema é o que? Fala percepção da graça. Anota esse título aí se você está acompanhando. Nós estamos gravando, pastor? Aleluia. Então, a nossa percepção da graça precisa ser ampliada. É por isso que eu estou aqui e você está também, amém? Deus nos trouxe aqui para quê? Para ampliar a nossa percepção daquilo que nós já recebemos. Alô? Você veio aqui para buscar mais graça para prosperar? Não.
Você já tem toda a graça necessária para prosperar. A questão é, você percebeu isso? Você percebeu isso? Eu estou aqui, em nome de Jesus, para auxiliar você a perceber que já tem toda a graça necessária para empreender, para aplicar no seu casamento, para aplicar na sua célula, na vida aqui do ministério, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Ele já abençoou. Ele vai abençoar? Então para de pedir para Ele te abençoar. Ele já abençoou, aleluia. Ele já abençoou. Porque Ele já abençoou, a nossa percepção desta bênção tem que ficar clara. Pelo que o apóstolo Paulo orava, meus irmãos, para receber bênção? Deus, em nome de Jesus, me dá mais recurso aqui para a igreja de Éfeso. Deus, em nome de Jesus, aumenta a igreja de Corinto. Já leu alguma oração paulina assim nas escrituras? Não, ele orava para que os olhos do nosso entendimento fossem abertos. Percepção. A oração dele era mais ou menos assim: Senhor, eu quero perceber mais a sua graça, eu quero perceber o seu favor se expressando na minha vida. E nós chamamos isso de revelação. Estava melhor aqui agora o microfone, se puder voltar à configuração original. Então, ele orava para que a percepção dele da graça aumentasse. E eu queria, antes de entrar nos versículos bíblicos e no que eu quero compartilhar aqui, orar por isso agora. Eu preciso de revelação da graça de Deus. Quantos precisam comigo? Se você precisa comigo, vamos orar agora por essa percepção. Comece a orar pedindo isso para o Senhor. Pede para quem pode te dar. Não é o pastor, não é o supervisor, é o Senhor. Pede mais percepção da graça de Deus. Senhor, nós oramos para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para perceber a graça que já nos foi dada. Já recebemos essa graça, é a pessoa de Cristo Jesus. Mas nessa tarde, dá a mim e aos meus irmãos revelação. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa tarde nós pedimos revelação da parte do Senhor, sabedoria, luz divina para compreender a graça recebida em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado: você já recebeu, irmão? Fala para o outro: perceba. Eu vim aqui para que você pudesse identificar. Irmão, você pode me dar mais retorno? Eu estou ficando aqui um pouco rouco. Aleluia. A graça, obrigado. Ficou muito bom. A graça já nos foi dada. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 3. Ótimo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoará. Alô, Itaquera? O qual? Fala, nos abençoou. Existe uma outra versão aqui que diz nos tem abençoado. Quem tem essa versão? Ok? Aqui os pastores. Alguém tem a versão nos abençoará? Vamos ver, olha para o irmão que está do seu lado aí. Tem alguma versão nos abençoará? Não, ninguém. Se tem, joga ela fora, que é heresias, é uma Bíblia herética. Não tem, porque Ele já nos abençoou. Alguns estão pegando a mensagem. Ele já nos abençoou. Então, meu amigo profeta Rainer, eu acho que ele teve aqui, não sei se foi aqui que ele disse, para você parar de pedir o que já tem. Foi aqui que ele disse isso? Essa é uma frase boa, peguei dele. Pare de pedir o que você já tem. Essa é a tentação de Satanás. A tentação de Satanás para os filhos de Deus é querer tornar-se aquilo que você já é.
Quando você quer tornar-se aquilo que você já é, você está sendo incrédulo que já recebeu. Alô? Teve a percepção? Qual que é a tentação de Satanás? O que ele falou para Jesus lá em Mateus capítulo 4? Se és o Filho de Deus, faz tal coisa, não era assim? O que Satanás queria provocar em Jesus? Dúvida. Questionar a identidade. Ouviu o pastor Wilson? Já passou por aqui? Deve ter falado sobre isso. Questionar a identidade dos servos de Deus. Não é a mesma coisa que ele faz conosco hoje? Ele mostra, vem cá, ele mostra uma circunstância desfavorável, algo que você fez e não deu certo, algo que você empreendeu e foi fracassado, e aí ele pega aquela evidência, aquele fato e te mostra aqui, ó, você não é abençoado, faz alguma coisa para ser abençoado. E aí muitos caem nessa tentação, e eles querem fazer algo que já receberam. Olha aqui, eles querem fazer algo para serem abençoados, e quando você quer fazer algo para ser abençoado, você decaiu da graça. Alguém está comigo? Pastor, mas o que eu devo fazer então? O mesmo que Cristo fez. O que Cristo fez? Contou para o diabo a identidade dele. Conta para ele, quando ele vier acusar você, quem você é. Aí você diz para ele: as circunstâncias não definem quem eu sou. Eu sou definido por aquilo que Deus disse na sua palavra que eu sou. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou agraciado, eu sou favorecido. Mas não parece. Parece que você está meio com fome. Então transforma essas pedras em pães. Parece, você está dizendo que é filho de Deus aí, mas as coisas não estão dando muito certo para você. Então, temos aqui que fazer uma escolha, igreja. As circunstâncias é que nos definem, ou já fomos definidos pela palavra de Deus? Vamos ficar com as circunstâncias ou vamos ficar com a palavra? Quem está comigo? Então eu queria caminhar com você pelas escrituras para compartilhar sobre a percepção da graça. O que eu estou chamando de percepção da graça? A graça já foi recebida, amém? Por que ela foi recebida? Porque ela é uma pessoa, ela é Cristo. Agora, a expressão dessa graça vai variar de acordo com a vontade de Deus para cada irmão. Como assim? Bem, você precisa ter clareza de que já recebeu. Quantos têm clareza que já receberam? Porque qual que é a isca do diabo? É questionar que você já recebeu, é colocar você em dúvida de que já recebeu. Como que ele faz isso? Eu acabei de mostrar, colocando as evidências na sua frente, colocando diagnóstico médico na sua frente, colocando extrato bancário na sua frente, colocando conversas lá de casamento, de filhos na sua frente. E aí, você não é maluco, a nossa fé não é absurda, nós não negamos o fato, não olhamos lá para um diagnóstico médico e falamos: isso aqui é mentira. Não, isso é louco. Quantos estão comigo? Nós olhamos para o diagnóstico, nós olhamos para o extrato, nós olhamos para a conversa e escolhemos uma verdade superior, porque aquele diagnóstico é a verdade, sim ou não? Diga, ele é um fato. É um fato, não é? Mas o que é a verdade? Essa é uma pergunta filosofal, não é verdade?
que os filósofos gregos já fazem aí há milhares de anos. O que é verdade? Essa foi uma pergunta que fizeram para Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade? Então você precisa definir isso. A verdade é o que está na palavra de Deus. Então, entre o diagnóstico e a verdade, ficamos com o quê? E a verdade é que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas tem gente aqui no auditório enfermo, que você precisa fazer escolha entre o fato que está gritando aqui no corpo e a verdade. Quando escolhemos a verdade, aí nós podemos perceber a graça, nós podemos perceber o favor. Posso dar um exemplo? Vem cá comigo para você entender melhor. O exemplo tem nome, tem cidade, etc. Um dos nossos pastores, por nome Alonso, acho que o Calixto conhece, o pastor Roberto também. A esposa Edna Maria Soares foi diagnosticada com linfoma, chama linfoma, né? Câncer. Ok. Então, ela foi diagnosticada. Só que eles tinham sido enviados recentemente para uma cidade no interior de Minas. Quando eles estavam recém-enviados, foi diagnosticado esse câncer. E aí agora vem o que eu estou falando para você. Fala, percepção da graça. Eles já receberam graça para prosperar, sim ou não? Por quê? Porque fizeram alguma coisa? Não, porque graça é uma pessoa. Tem uma pessoa que recebeu graça aí do seu lado. Dá uma olhadinha para ela. Aleluia. Fala para ela, agraciada. Ou agraciado. Ele fez alguma coisa? Não, provavelmente ele está fazendo, ou não fez nada para receber, ele creu. Aleluia. Efésios 2:8, filho. Vai projetando aí à medida que eu vou falando. Pela graça sois, mediante muito esforço, mediante trabalhar muito, buscar muito a Deus. Não, mediante a fé, sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, nem pastor, nem pastora, nem apóstolo, nem bispo, nem nada. É glória de Deus. Então, o casal dito aqui no exemplo, recebeu graça? Sim. Agora, eles precisam, nós precisamos ter percepção desta graça. E aí eles foram enviados, chegar lá na cidade do interior, diagnosticado com um câncer. Agora começa a luta, aquela luta que eu te contei lá de Mateus 4, aquela luta lá no jardim. A luta que você tem é que ele vai questionar o diabo, o acusador dos nossos irmãos, vai questionar a sua graça recebida. E ele vai sempre apontar uma necessidade, diga necessidade. Mas Deus sempre vai reforçar o seu propósito. Alô? O diabo sempre aponta uma necessidade, Deus sempre mostra o seu propósito. Você já viu Deus apontando necessidades? Você já viu? Não, Ele não aponta necessidade, porque Ele não conhece essa palavra. A necessidade não está no vocabulário de Deus, porque Ele é todo suficiente. Mas o diabo mostra a necessidade. Mas como ele mostra essa necessidade? Travestida de lei, de religião, de ausência. E aí ele geralmente mostra o que você não tem, não conseguiu, não atingiu. E ele começa geralmente com um não na frente. E aí o casal chega lá, e a cidade, fala comigo, não tem tratamento para a enfermidade. Mas eles já receberam graça? Mas e agora? Agora começa um conflito. E esse conflito é o que eu quero aqui que você perceba. Ele não deveria existir, porque eu estou bem certo, diz o apóstolo, que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra coisa, diga qualquer outra coisa, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu estou bem certo, eu estou bem certo. E aí, essa crise não deveria existir, ela não precisa existir, e ela está travando você de empreender. Porque quando você vem em conferências como essa e ouve essas palavras, fé é injetada no seu coração. A fé vem pelo e ouvir o quê? Ouvir treinamento, ouvir motivação. Quando você ouve a palavra de Deus, o evangelho poderoso da sua graça, fé liberada ao seu coração. Mas aí, o acusador dos nossos irmãos, o inimigo das nossas almas, mostra uma necessidade. E essa necessidade sempre começa com um não. Não tenho, não consigo. E falando de empreendedorismo, não tenho dinheiro, não tenho maquinário, não tenho treinamento, não tenho recurso. Só que isso, aparentemente, é inofensivo. Vem travestido de uma certa prudência, cautela, etc. Mas eu quero dizer que em Cristo, nele, nós temos o sim e o amém para a glória de Deus. Em todas quantas são as suas promessas, diz a Escritura, nele nós temos o sim e o amém para a glória de Deus. O que você tem da parte de Deus? O que você tem da parte de Deus? Já recebeu o sim? Da parte de Deus você recebeu o sim. Não só o sim, você recebeu o sim e o amém. Deus tem promessa para o seu povo prosperar? Certeza. Se você ouviu o pastor Wilson, então você tem mais certeza ainda. Nenhuma necessidade havia naquele deserto. Ninguém ficou enfermo. 3 milhões de pessoas. Não havia entre eles, diz Deuteronômio, nenhum doente sequer. Imagina conosco nos dias da nova aliança. Não precisa, pastor, mas e se houver? Só pode ser que Deus está planejando a maneira de trazer mais revelação da sua graça para nós. Mas às vezes não estamos percebendo. Às vezes a nossa percepção fica turvada pelas circunstâncias. Às vezes as circunstâncias nos cegam. As circunstâncias fecham os nossos olhos. Você sabe que se mexer muito nas nossas emoções, você não consegue discernir muito bem. A Bíblia diz que no dia que Abraão colocou Agar para fora, e ela foi para o deserto com seu filho Ismael, a Bíblia diz que a criança clamou, e Deus ouviu o clamor da criança, e Agar estava chorando porque ela iria morrer no deserto, porque naturalmente ela não tinha água. Mas a Bíblia diz que havia um poço de frente dela. Então só tem duas possibilidades: ou Deus criou o poço ali naquela hora, ou ela estava tão abalada emocionalmente que ela não viu que a solução estava diante dos olhos dela. Eu acho que eu estou falando para algumas pessoas aqui nessa tarde. Aquilo que você precisa está muito mais perto do que você imagina. Aquilo que você necessita já foi dado a nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, mas eu quero ver isso manifestar lá na minha despensa, lá no meu trabalho. Eu quero ver isso manifestar lá na minha conta bancária. Vamos fazer um exercício agora para ver como isso se manifesta? Fica de pé um momento onde você está. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não perde a atenção aqui, a concentração não. Olha aqui para mim. Aonde é que estão? Por favor, filho, Efésios 1:3, por favor. Aonde é que estão todas as bênçãos que nós precisamos?
Nas regiões celestiais. E isso sou eu que estou falando? Não. É mais ou menos assim. O que você precisa tem a ver com o manual. Manual para a sua necessidade. E esse manual já foi concedido, está pronto. Está aqui nas regiões celestiais. Se isso aqui fosse um altar, né? Combinaria muito bem. Graças a Deus não é só uma plataforma. Mas está distante de você. Mas aquilo que você precisa já está pronto. Diga, já está pronto. Para ser mais bíblico, diga assim, já está consumado. Agora, o que você precisa fazer para isso? Fala aí, vai falando aleatoriamente. Toma posse. Ok. Crer e confessar. Já está pronto, não está? Mas aquilo que você precisa, agora filha, Provérbios 21, 20. Está mais próximo do que você imagina. Está na casa. Está perto de você. Então o que você precisa está aqui. Mas ninguém entendeu a pregação. Essa não entendeu. É mais ou menos assim. Só que ela está nas regiões. Qual é a maneira de sair e buscar na Bíblia? A maneira de sair e buscar é o que os irmãos falaram aqui. É tomar posse, é crer e confessar, é orar ao Senhor, porque tudo que Deus faz pela fé. Então, você tem algo para dizer agora para Deus, que tem a ver com essa saída até as regiões celestiais? Eu acredito que você tem. Essa é a maneira de ter todas as coisas que já nos foram dadas. Mas o que o diabo fala na sua cabeça e na minha cabeça? Está longe demais. Tem um irmãozinho lá na primeira cadeira que vai chegar primeiro do que eu. Não, estava cheio de gente aqui na primeira cadeira. E quem chegou foi o irmão, deixa eu ver, lá da quarta fileira. Os irmãos estão entendendo? Então não há fila e nem lugar reservado. Todas as bênçãos de Deus já foram liberadas para você em Cristo Jesus. Amém? Pode se sentar um minutinho. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. 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 Agora, dá uma olhadinha em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1 e versículo de número 6. Deixa eu falar um pouco dessa percepção da graça de Deus. Voltando ao exemplo lá do casal. Eles chegaram na cidade, a cidade não tinha o tratamento. Sabe o que aconteceu? Eles creram que já tinham recebido de Deus. E eu falei, irmão, você quer voltar para Belo Horizonte para fazer aqui o tratamento? Porque aqui tem um recurso. Ele falou, não, pastor, eu creio que Deus nos enviou para cá, e eu creio que nós já temos tudo que é necessário para essa cura. Eu falei, uau, isso é fé. Sabe o que aconteceu? Quando eles mudaram para lá, a cidade, eles não conheciam. A cidade chama Alfenas, lá em Minas. E eles não conheciam a cidade. Nós já tínhamos lá um grupo, e eles assumiram então a igreja. E à medida que eles viveram lá, no primeiro mês, no mês subsequente, inaugurou no hospital da cidade a oncologia, o departamento lá de oncologia da cidade. E ela foi a primeira paciente a utilizar aquela área do hospital. Sabe o nome disso? Fala comigo, graça. Sabe o nome disso? Eles tiveram certeza que Deus os estava movendo por propósito e não por necessidade. O que a necessidade queria fazer com eles? Trazê-los de volta. Mas eles não se moveram por necessidade, eles se moveram por propósito. E por que
tinham certeza e creram que estavam no propósito, eles permaneceram naquele lugar. E desde os dias de Deuteronômio, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor irão atrás de você e elas te alcançarão. Você está entendendo? Você não se move por necessidade, você se move por propósito. Acompanhe comigo aqui em Deuteronômio capítulo 1 e versículo 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, diga Horebe, dizendo: assaz vos haveis demorado nesse monte um tempo demais, vocês têm demorado nesse monte. Versículo 3. Agora vamos para Deuteronômio 2, 3, por favor. Já tendes rodeado bastante esta montanha. 2, 3 agora, por favor. 2, 3. Horebe é um dos nomes do Monte Sinai. E quando o povo de Deus chegou nesse Monte Sinai, você sabe, eles ficaram dando voltas, rodeando a montanha. E Deuteronômio 2:3 diz: tende já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. O livro de Deuteronômio, você sabe, é o 5º livro de Moisés. E esse nome, Deuteronômio, é refalar da lei, ou falar de novo da lei. Não é uma nova lei, não são coisas novas, é falar de novo o que já fora dito. O que nós estamos fazendo aqui nessa tarde? Nós estamos falando de novo o que já está escrito há 2000 anos. Os irmãos estão comigo? Nós estamos aqui para dar a você uma nova lei? Não, nós estamos aqui para confirmar aquilo que você já recebeu. E você já recebeu graça para prosperar. Mas talvez não está percebendo isso bem. Talvez você quer acrescentar algum elemento exterior. Talvez você quer acrescentar alguma técnica. Talvez você está aguardando os recursos se alinharem. Mas eu vim aqui para te dizer: você está demorando tempo demais nesse monte. É hora de avançar. Olha o que Deus falou para o seu povo em Deuteronômio 1:6. Ele falou o seguinte: olha, vocês já estão tempo demais nesse monte, vocês estão demorando demais, perdeu a percepção de mudança. Aleluia. Perdeu a percepção. Já era para ter saído aí, já era para ter começado esse negócio, já era para ter empreendido. O que você está ainda esperando? Fala para o irmão que está do seu lado: desperta, ó tu que dormes. É mais ou menos a pregação. Está demorando demais aí nesse monte. Deuteronômio 2:3. Já tem rodeado bastante essa montanha, é hora de ir para o norte. Pastor, você quer dar uma nova lei, um novo ensino? Não. Qual que era o monte que eles estavam, irmãos? Você sabe que Horebe é o mesmo do que Sinai? É o mesmo nome, é o mesmo lugar. Sabe o que às vezes nos impede de prosperar? Não é porque nós não temos graça para prosperar, porque nós já recebemos graça para prosperar. O que nos impede de avançar mais é porque ainda não cremos de fato que já temos recebido tudo o que é necessário para avançar. Você ainda está esperando algumas coisas se alinharem. Você quer ainda algo externo. Tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida já te foi dado em Cristo Jesus. Agora é com você. Lembra? Eu não vou fazer de novo, senão vai acabar os livros que estão aqui na frente, né? Lembra aquilo que eu acabei de ilustrar aqui? Já está tudo preparado. Pastor, mas então, se já está tudo preparado, vai acontecer automaticamente, vai? Não. É necessário crer.
Quando você crê, você escolheu sair do lugar onde está e pegar aquelas coisas que estão nas regiões celestiais para você. Tem cura para você nas regiões celestiais? Tem prosperidade para você nas regiões celestiais? Tem crescimento para você nas regiões celestiais? Então eu vou te contar uma coisa: para de dar outros nomes para aquilo que já te foi dado. Para de pedir algo que você já recebeu, porque quando você pede algo que já recebeu, não faz nenhum sentido. Olha só, presta atenção. Aqui no púlpito tem água para o pregador beber. Aí você não está vendo, correto? Porque está nas regiões celestiais, aleluia. Está protegido aqui, você não tem, diga comigo, percepção da graça que foi concedida aqui ao pastor. Você não está vendo, eu estou vendo. Eu tenho a percepção do todo. Eu tenho a percepção aqui dos lugares celestiais. Eu já te mostrei aqui. Mostrei? Você crê que ela está aqui? Você viu? Você teve a percepção? E agora se eu pedir água para você, faz algum sentido? Eu estou aqui segurando a água. Eu falo, algum servo poderia trazer água aqui, porque eu estou sem nenhuma. Eu tenho uma necessidade. Aí Deus olha e fala assim: por que ele está pedindo algo que eu já dei? Por que ele está pedindo, Provérbios, por favor, 21:20? Por que ele está pedindo algo que já está na casa? Não faz nenhum sentido. E aí nós perdemos aquilo que já nos foi dado, mas não perdemos porque o Senhor não nos deu, perdemos porque Ele já deu. Mas pastor, o que eu preciso fazer então? Você precisa crer, discernir, ter a percepção que já te foi dado. Tem alguém comigo? Mas Horebe é um lugar seguro. Horebe, aonde o povo estava, é um lugar seguro. Olha o que diz Provérbios 21:20. Fala comigo: tesouro precioso e o azeite já estão na casa do sábio. Estão na casa do seu vizinho, freguês? Está lá na outra cidade? Não, está na casa do sábio. Quantos sábios nós temos aqui? Ah, pastor, eu não sou sábio. Sábio mesmo é o fulano. Não, você não é sábio porque tem conhecimento. Você é sábio porque tem a sabedoria de Deus, que chama Cristo Jesus. É um dos nomes do Senhor, sabedoria de Deus e poder de Deus. É Ele que está em nós. E Ele, diz o salmista, nos faz mais sábio que os nossos mestres. Sabedoria habita em você, é uma pessoa. Graça habita em você, é uma pessoa. E essa pessoa vai externalizar favor na sua vida. Mas você precisa perceber. Precisamos perceber. E aquele povo lá de Deuteronômio, que estava por sinal no deserto, não estava percebendo. Eles estavam dando voltas. Por que estavam dando voltas? Porque deram outro nome: Sinai e Horebe. É a mesma coisa. Você está chamando de necessidade, vem cá, você está chamando de necessidade aquilo que Deus já te deu. Alô? Você está chamando de necessidade um tesouro que já está na sua casa. Pastor, ilustre isso melhor. Talvez você está querendo prosperar, e a prosperidade está aqui, nas suas mãos. Você tem habilidades manuais extraordinárias que farão você prosperar. Alô? Talvez você está querendo empreender, mas está procurando uma técnica, procurando o mercado. Mas ei, eu vim aqui para te dizer: você já recebeu toda a graça necessária para empreender. Mas Horebe é um lugar seguro. Horebe é um monte, ele chama Sinai, e lá é um lugar seguro. Você sabe, os lugares altos são lugares seguros, aonde os reis construíam as suas fortalezas, na planície ou na montanha?
Os castelos medievais eram construídos aonde? Os lugares altos, porque eles são seguros. Uma coisa também nos impede de prosperar, é essa zona de conforto. Você sabe que existe uma máxima aí do mercado, né? Quanto maior o risco, maior o lucro. Ah, pastor, eu não quero arriscar. Se você não quer arriscar, eu vim aqui para te contar que não precisa arriscar. Você tem o Espírito Santo de Deus, que testifica a vontade de Deus no seu espírito. Mas tem uma coisa que você precisa fazer: você precisa crer. E às vezes o que você creu que Deus o mandou fazer, ninguém quer fazer. O mercado diz que não ganha dinheiro, mas ontem, lá num dos nossas igrejas, nem sei mais, porque os irmãos têm dezenas, eu disse que o dom de Deus vai na direção da aptidão que Ele te deu. É aquilo que você sente alegria em fazer, aquilo que você gosta de fazer. Pastor, mas isso não dá dinheiro. Pode não dar para os outros, mas para você vai dar, porque tem uma unção envolvida nisso. Tem algo divino envolvido no seu empreendimento. Ele deu para você graça para prosperar numa direção. Ah, mas essa direção aqui em São Paulo não funciona. Pode não funcionar com os outros, com você vai funcionar. Tem um empreendimento divino, uma conexão divina através da sua vida. Mas nós andamos por regras, muitas vezes, e não pelo Espírito. Quais regras? Regras do mercado, regras de negócios, regras do fluxo de caixa. Por exemplo, o pastor Isaías sabe, já visitou lá a nossa escola videira, escola da igreja, lá em Belo Horizonte. Nós abrimos essa escola há 2 anos e meio. E quando nós abrimos essa escola, não havia a mínima possibilidade dela se sustentar. Eu sou administrador de empresa por formação, então não tinha nenhuma possibilidade desse negócio dar certo. Por quê? Porque não tinha fluxo de caixa, não tinha investimento. Mas nós fizemos a maneira de Deus. Fala comigo, pela fé. Fala comigo, pela graça, mediante a fé. Deus nos deu uma palavra para abrir uma escola videira lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque é um negócio? Não, porque é um ministério. Tem a ver com aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então a unção vai na direção do dom que Ele te deu. Diga, a unção vai na direção do dom, da aptidão, do talento que Deus me deu. Então, Deus me deu um dom, é um dom ministerial. Tudo que eu fizer na direção desse dom vai prosperar. Alô, copiou? Deus te deu um dom. Tudo que você fizer na direção desse dom vai prosperar. Por exemplo, eu não tenho dom nenhum, zero, para mexer com as coisas, por exemplo, que a minha menina gosta, que tem a ver com órgão, crânio, tecido, operação, cirurgia. Ela gosta de ver a pessoa aberta e quer mostrar os vídeos lá da série que ela assiste. Fala, minha filha, minha pressão já caiu, já estou aqui passando aula. Por quê? Porque não tem dom de Deus nessa área para mim. Mas ela ama. Olha aqui para o coração, sangue de Deus, até clama o Senhor. Sério, ela gosta, ama e vê as séries e fala assim, esses dias eu morri de rir, falei, não, nem tanto. Ela falou, pai, o Victor, que é o irmão mais velho, né, me deu aqui uma cotovelada no meu, aí ele falou o nome do osso. Eu falei, deu cotovelada em quem? Ele falou, por favor, isso é um osso, você não sabe? Eu falei, meu filho, não sei nada sobre osso, a não ser, acabou aqui, a não ser o vale de ossos secos lá de Ezequiel. O restante dos ossos eu não sei. Mas irmãos, presta atenção. Deus te deu um talento. Deus deu um talento para cada. Eu falei dos ossos secos, levantou. Vai levantar de novo. Mas pode trazer, irmão. Pode trazer porque. Então, presta atenção. Deus te deu. Obrigado. Aleluia.
Tem que ligar, tá? Som. Obrigado. Deus te deu, vai regulando aí. Deus te deu um dom. Fala comigo, Deus me deu um dom. E esse dom vai em qual direção? Do mercado? Vai na direção do que está dando dinheiro? Vem cá, perceba a graça que já te foi dada. O dom que Deus te deu vai na direção da sua aptidão, daquilo que você gosta de fazer. Mas às vezes nós trocamos a unção que Deus deu por aquilo que está dando dinheiro. Aí você trabalha infeliz. Alô? Aí o povo chama isso de aptidão, chama isso de muitos outros nomes que você pode dar. Eu chamo isso de dom. Deus te deu um dom, meu irmão. Que o que eu recebi não precisa ser o seu, mas vai na direção daquilo que Deus te deu, e você vai prosperar. Por que, pastor? Porque Deus está envolvido com você nesse negócio. Tem um componente que não existe em nenhum outro lugar de São Paulo, chama unção divina. Você faz lá um pastel que o povo vem de longe para comer, pastor Cristo. Aleluia. Com queijo de Minas, vai falando, deixa Deus te usar. Com goiabada. Vamos fazer o pastel junto aqui. Você tem unção para isso, bastante. Então, presta atenção, vai na direção que Deus te deu. Pastor, mas eu queria uma palavra para ir nessa direção. A palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Já está aí no seu coração. Você gosta de fazer um negócio, você tem graça para fazer, e quando as pessoas estão à sua volta, elas percebem favores. Aleluia. Eu acho que eu estou falando para alguém aqui nessa tarde. Eu acho que eu estou ativando novos negócios aqui. Eu acho que eu estou abrindo as empresas aqui, pastor Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Você não recebeu. Mas não está dando dinheiro. Não troca a unção de Deus por dinheiro nenhum, senão você vai trabalhar infeliz. Mas se você tiver aquela percepção, eu estou falando sobre o quê? Fala, percepção da graça. Olha para você ver a minha menina, ela tem 13 anos, ela está vendo lá todas as séries, tem uns nomes lá, o pastor Isaías sabe, Crazy Anatomy, é crazy mesmo, só pode ser coisa de louco aquele negócio. Grey, de cinza? Pois é, eu acho que é crazy, porque aquilo para mim é coisa de louco, eu não consigo ver. Aleluia, obrigado. Som. Aleluia, glória a Deus. Isso, está surgindo. E aí eu acho que é coisa de louco. Por que eu acho que é coisa de louco? Porque não é o dom que eu recebi. Mas sabe o que eu falei a respeito desse dom que ela recebeu? Por que eu falo que é um dom? Porque ambos, a mãe e o pai, se bastante desmaiam, um para um lado e um para o outro. Não tem histórico de nenhum tio médico dessa área, nada. Só mais distante. Então eu pergunto para os irmãos, de quem que ela está recebendo essa influência? Não é de casa, não é dos avós, não é dos primos, só pode ser de Deus, só pode ser expressões. Agora ela precisa ter a percepção, mas não só ela, eu que sou um investidor, eu preciso ter a percepção, fui nessa direção, tem unção de Deus sobre isso aí. Deixa eu te contar um outro exemplo, o meu filho Vitor, ele estava gostando muito, por exemplo, de futebol. Ele tem 16 anos, e aí ele fez teste nos clubes, etc, e passou nas peneiras, 300, depois para 100, 100 para 50, 25 e 5 finalistas. E aí eu falei para o Senhor, tem um dom nisso aí, ou é coisa de adolescência, etc e tal. E aí eu fiquei pensando, meditando. Eu não sei nada sobre futebol, zero. Eu só sei que tem um Itaquerão aqui perto, aleluia. Vocês têm corintiano aqui, deve ter, os corintianos manifestam agora. Mesmo se não tiver muito, faz muito barulho, né? Eu nem sei como é que está no campeonato aí com os mineiros, mas eu sei que esses dias jogaram. Eu gosto de pegar o meu amigo Silvio Galo. Aquilo é um corintiano roxo, viu? E aí eu falei, de onde está vindo essa percepção? Porque eu não sei nada, a minha esposa também não gosta, os avós tão pouco. Aí eu falei, eu quero perceber se isso vem
do Senhor. Quantos irmãos estão me entendendo? Fala comigo, percepção da graça. Então você vai precisar andar pelo Espírito. E quando você andar pelo Espírito, o Senhor vai expressar essa graça. Agora, acompanhe lá em Deuteronômio 2:3, por favor. Já estou terminando. Deuteronômio 2:3. Caminhe na direção da promessa que Deus te deu. Caminhe na direção do dom recebido, da graça recebida, e não na direção contrária a ela. Se você sente unção, eu estou falando alegria. O reino de Deus é justiça, paz e no Espírito Santo. Não é alegria exterior, é uma alegria no Espírito. Quando você pega aquilo para fazer, você sente alegre, você vê a hora passar, você nem vê a hora passar. Você compartilha com graça. Não tente fazer aquilo que você não recebeu graça para fazer, porque cada um permaneça naquilo que foi chamado. Mas Deuteronômio 2:3, a Bíblia diz assim: basta de rodear esses montes, virai-vos para o norte. Será que Deus separou esse dia aqui hoje para dar para você uma direção? Amém. Talvez você estava desnorteado, não é assim a expressão? Desnorteado, sem norte, e o Senhor, chegou para você para dar uma chacoalhada e dizer: está tempo demais nesse monte. Você perdeu a percepção da mudança, do time, já deveria ter mudado. Nós estávamos conversando com os pastores ali há pouco, de algo que ou está mudando ou já mudou. Por exemplo, no Brasil, essa questão do transporte. Não sei se os irmãos têm a percepção disso, mas talvez para você, para mim, talvez você já é acostumado a pegar o transporte coletivo, seja ônibus, metrô ou trem, há muitos anos, a vida toda, e você se acostumou nesse monte. Diga, tempo demais nesse monte. Então, você se desloca assim, seus filhos assim, e você não teve a percepção da mudança, a percepção da graça. Quem sabe, faça as contas nesse final de semana. Por exemplo, amanhã, para vir para a reunião, o pai de família, a esposa e a família média brasileira, 2 ou 3 filhos, para se deslocar para o culto, por exemplo, ou para a célula que fazemos em família. Será que não é mais barato, por exemplo, você se deslocar por um aplicativo, qualquer que seja ele? Por quê? Você se acostumou com esse monte, essa maneira de fazer o transporte, e você nem se deu conta que a maneira já mudou. Provérbios 21:20. O tesouro está onde? Na casa, mas o insensato desperdiça. Você está gastando mais dinheiro e mais tempo se deslocando de transporte coletivo para toda a sua família, do que se você chamasse um aplicativo na porta da sua casa para te buscar confortavelmente, levar até a reunião e depois ir embora a hora que você quiser. Quantos estão compreendendo? Eu não estou com patrocínio de aplicativo aqui não, tá? Mas é só uma percepção que me ocorreu aqui meditando essa palavra. O Espírito Santo falou comigo: tem coisas que já mudaram e você não percebeu. Eu acho que eu estou falando de você. Eu acho que eu estou falando de mim. Tem coisas que já mudaram, igreja Videira em Itaquera, e você não percebeu, mas graça já foi liberada para você perceber. E quando percebemos, prosperamos. Faça as contas. Talvez você está gastando mais dinheiro e mais tempo para se deslocar para um culto ou para eventos que vai toda a sua família, do que se fizesse de uma outra maneira. Diga comigo, tempo demais nesse monte. Então, Deus chamou você para fazer algum projeto que tem a ver com comida, culinária. O que você está fazendo curso de engenharia, freguês? Deus chamou, você gosta de mexer com bicho, você gosta de escovar gato, dar banho em gato, dar tosa de cachorro.
Você está fazendo direito, vai ensinar a lei lá para os bichos. Ah não, pastor, porque direito eu vou prestar um concurso, é mais seguro, mas você vai ser feliz. É mais seguro, mas você não recebeu missão para isso. Como diz lá no Goiás, vai ser advogado porta de cadeia. Não vai prosperar, porque não recebeu graça nessa direção. Honra a Deus na graça que você recebeu. Para terminar, projeta por favor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 10. Eu queria chamar aqui os irmãos. Na verdade, antes disso, filho, Deuteronômio 1:11. Deuteronômio 1:11. Pode subir aqui a equipe de louvor. Eu vim aqui só para fazer uma coisa, videira. Eu vim aqui para lembrar você da promessa. Vamos ficar de pé, por favor. Eu não vim aqui para falar uma coisa nova. Eu vim aqui só para refalar. Deuteronômio é refalar. No capítulo 1 e no versículo 9, um pouquinho para trás, por gentileza, 9. No capítulo 1 e no versículo 9, fala que no mesmo tempo eu vos falei dizendo: sozinho não poderei levar-vos. Diga: sozinho eu não cumpro o propósito. Por isso somos igreja, por isso somos família de Deus, por isso somos povo de Deus, por isso somos todos sacerdotes. Um sacerdote só não cumpre o propósito, mas cumpre o propósito do reino de sacerdotes. Sabe o que Deus vai fazer nesses dias? Presta atenção aqui, porque é uma palavra profética para todos nós. Ele vai fazer conexões espirituais na direção da graça que Ele te deu. Você vai observar, Ele vai dar a você conexões espirituais na área da graça que Ele te deu. Por exemplo, Deus colocou no coração de alguém aqui abrir um lava-jato, mas você não tem a máquina, mas aí você está na comunhão da igreja. Aí o irmão, que nem é da sua rede, chama, vai lá em casa comer um churrasco, diga aleluia. E não precisa levar nada, diga glória a Deus. Enquanto o nome desse irmão, pastor, revela agora. Revela. É o irmão Adevir. Esse é o calista, glória a Deus. Isso aqui só pode ser um dom de Deus. Quem tem esse dom, galera? Ninguém. Traz graça para Deus, cheio de graça e verdade. Ademir. É o irmão que é Ademir, é profético. Ele não chegou ainda, mas é final. As irmãs querem casar com ele, é Ademir, né? Acabou, já chega. Então, presta atenção. Aí você está na comunhão lá da célula, na rede. E aí você está lá no churrasco e vê a tal máquina parada. Você vai lembrar da pregação, aleluia. Deus está fazendo conexões para me abençoar. Olha o seu lava-jato aí surgindo para a existência. Você talvez quer abrir um salão de beleza, e aí você não tem lá a cadeira, você não tem lá o secador profissional, mas você da mesma forma está lá num evento. De repente, você vê a pessoa falando: nem uso mais aqui esse secador, eu tenho meia dúzia aqui em casa, levo para você. Quantos creem nisso? Fala comigo: sozinho não posso fazer, mas Deus vai fazer para você. O nome disso é graça, o nome disso é graça. Mas você precisa decidir no seu coração: eu vou na direção da graça recebida. Vou na direção da graça recebida. Me lembro quando eu vim aqui da última vez, eu falei de um irmão que trabalhava com turbina, aviação, um negócio parecido. É você, irmão, aleluia, você está aí, glória a Deus. Vê, olha que coisa mais maluca, cara. Estou aqui pregando, máquina para lavar. Ele tem, olha aqui. Cadê o irmão do Lava Jato aqui? A máquina já está na mão.
Pastor Calixto já tem, o tesouro está na casa, aleluia. Pronto, é só procurar o pastor Calixto e já começa amanhã mesmo o seu empreendimento. Vai lavar carro e prosperar, freguês. Isso é claro, está vendo que eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o tesouro está na casa, e diz que sozinho eu não posso levar, mas Ele já providenciou graça para nós, na direção do propósito que Ele chamou. Quantos irmãos ministram aqui? Eu gostaria que você fosse nessa direção, irmão. Vai na direção que você sente fé. Pastor, eu não sinto que é a hora. Eu não estou falando de hora, eu não estou falando de recurso, eu estou falando de fé. Se você sente fé para ir na direção da graça recebida, agora é a hora de você ir nas regiões celestiais e pegar. Como que eu vou, pastor? Orando. Vamos fazer isso agora? Ministra o Senhor enquanto os irmãos ministram o cântico. Senhor, eu quero declarar que o Senhor vai prosperar na minha direção. Faz esta graça a essa vida, Senhor. Cria para mim um canal. Cria, Senhor. Abre os meus olhos, abre os meus olhos. Quem tu és e enche do meu coração. Santo, Santo, és incomparável, és incomparável. Abre os meus olhos.